Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 26 de fevereiro. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, grande prazer em recebê-lo sempre, o cientista social Agliberto Chagas. Bom dia. Bom dia, Glauco. Vamos para mais um jornal. E os destaques desta edição. A crise na Venezuela. Reunião do Grupo de Lima. Cidades da RM Vale vão receber 63 milhões para investir em turismo. Votação da reforma da Previdência fica para depois do Carnaval. Dória cria BAEP em Presidente Prudente e tira vagas de policiais na RM Vale. Essa e muito mais notícias depois do comercial. Você que nos vê agora, preste atenção nesse recado importante. A dengue é uma doença perigosa que pode até matar. Faça sua parte para acabar com os focos do mosquito. Deixe a caixa d'água sempre fechada. Guarde garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde os pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. E o Grupo de Lima diz que Maduro está cometendo crimes contra a humanidade na Venezuela e rejeita intervenção militar. Em sua declaração final, o Grupo de Lima reiterou ontem a saída do presidente Nicolás Maduro e a realização de novas eleições no país. Os presidentes, vice-presidentes e chanceleres pretendem pedir à Corte Penal Internacional que julgue Maduro pela grave situação humanitária que vive a Venezuela. Na reunião, realizada em Bogotá, na Colômbia, os líderes das Américas rejeitaram que a solução para a crise passe pelo uso da força, afastando a possibilidade de uma intervenção internacional na Venezuela. Os países presentes reforçaram que a transição para a democracia deve ser conduzida pelos próprios venezuelanos em respeito à Constituição e ao direito internacional. Em discurso de 10 minutos, o vice-presidente da República, Milton Mourão, afastou a possibilidade de intervenção. Segundo ele, o país deve buscar uma solução pacífica para alcançar o convívio democrático nas Américas. Para Mourão, a Venezuela vive sob o regime de Maduro, que contraria os princípios democráticos e de liberdade. No documento, os líderes dos países destacaram que a transição democrática envolve a saída imediata do presidente Nicolás Maduro para a realização de eleições livres e justas. A declaração rejeita o uso da força no país, afastando mesmo a hipótese de intervenção internacional em território venezuelano e visa solução diplomática e interna. Um problema sério que nós estamos vivendo nas nossas fronteiras e particularmente com a Venezuela. Um momento difícil mesmo, né? Eu sempre penso na questão da Venezuela assim, o Maduro se coloca numa posição de soberania como se essa soberania dele não estivesse gerando problemas externos, né? Está transbordando a Venezuela. A Venezuela não é uma ilha. Na medida que começa a ter fuga de venezuelanos para o Brasil, ter problemas ali na fronteira, começa a ter problemas
em todo o equilíbrio econômico em relação ao petróleo, tudo isso, não é mais um problema só dele. O mundo hoje é muito interligado para você ficar sozinho ali dizendo que o problema é seu e você que resolve, ou o teu povo que resolve. Tem que respeitar a soberania, sim, mas desde que ela não impacte a vida dos vizinhos ou mesmo o equilíbrio econômico global. Agora, esse é um lado. O outro lado, é claro e notório que o mundo tem regras. Tem toda a Convenção de Haia, tem todos os tratados da ONU que regulam as questões de violência, de direitos humanos, de uma série de outros fatores ligados ao respeito da dignidade humana. O que está acontecendo na Venezuela é isso. É uma ditadura, sim, é uma ditadura patrocinada por uma ideologia que coloca os interesses do grupo do poder acima dos interesses da população, e isso está matando pessoas. Então, ali é claro que os países têm que tomar uma decisão, e geopolítica, inclusive, e as intervenções de diversos níveis vão acontecer com certeza. Não tem dúvida. Eu acho que a melhor saída seria realmente se Maduro e os militares, né, que o apoiam, né, convocassem uma eleição geral. Eu acho que isso seria uma saída, mas é muito difícil, né? Sim, está acontecendo na Espanha nesse momento, né? A Espanha teve problemas ali, o primeiro-ministro não tem mais apoio, começou a ter problemas, de forma madura, chamou-se e está se antecipando as eleições. Aconteceu na Inglaterra já aconteceu em vários lugares. Falta um pouco de civilidade para o Maduro, né? Essa coisa meio ditatorial não funciona. O Mourão disse que com o Maduro o diálogo é impossível, mas que talvez eles possam inaugurar os debates, a conversa com os militares que estão na volta de Maduro. Isso eu achei inteligente da parte dele, porque daí é um diálogo diferenciado, né? Militar, boi preto reconhece boi preto, né? Então, ali a conversa realmente é outra. O Maduro acho que não tem maturidade, como o capitão que está comandante em chefe do Brasil também às vezes não tem. Então, os generais que estão colocando ali, eles têm uma outra forma de pensar, são especialistas em estratégia. O Brasil sempre teve uma diplomacia muito forte, inclusive essa diplomacia foi sempre sustentada pelas Forças Armadas, então não se rompeu essa barreira de a diplomacia falar uma coisa e as Forças Armadas fazer outra. Então, eu acredito que a saída é por aí, sim. Eu acho que uma boa estratégia. Só para deixar registrado que o pessoal da Cruz Vermelha e do Levante Vermelho estão criticando a politização da ajuda humanitária. E isso é uma verdade, né? Quer dizer, eles acabam pintando a cruz da Cruz Vermelha nos caminhões e têm usado isso também como bandeira política, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Aí tem uma guerra de narrativa forte, né? Esse jogo também eu não gosto, esse jogo de provocação. São vidas humanas que estão colocadas ali, e uma coisa que me deixa muito indignado é quando você trabalha, quando esse jogo de poder começa a matar crianças, fome é uma coisa terrível, né? Restrição à saúde e tal. Não pode se usar politicamente, ainda mais num caso desse. A Cruz Vermelha, via de regra, vai depois, quando o conflito está instalado, aí ela vai, obviamente, socorrer as pessoas feridas e tal. Nessa ajuda humanitária tem mais as instituições da ONU que fazem esse apoio, né? Não tem dúvida. É uma situação grave que a gente deve acompanhar muito de perto, inclusive com sérios problemas para o Brasil como um todo e particularmente para Roraima, que está com alguns problemas muito sérios. Né? Roraima não dá conta nem do equilíbrio fiscal deles lá. Imagina agora receber um monte de gente ali. Está difícil mesmo. Mas vamos falar de previdência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara só deve votar a reforma da Previdência após o Carnaval. A CCJ é a primeira etapa de tramitação da proposta. Na comissão, os deputados definem se a emenda constitucional fere ou não a Constituição. Inicialmente, Maia planejava instalar a CCJ ainda nesta semana para ganhar tempo na tramitação. Segundo Maia, o governo precisa resolver a questão dos militares antes da realização da CCJ, já que os partidos aliados deixam claro que não aceitam a exclusão de nenhuma categoria
na reforma previdenciária. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com líderes de sua futura base de apoio para iniciar as negociações para a aprovação da sua principal medida no Congresso Nacional. Em relação a isso, Rodrigo Maia afirma que o governo precisa preparar uma forte ofensiva em defesa da reforma da Previdência, na mesma linha adotada durante a campanha eleitoral, quando seguidores do atual presidente faziam um grande movimento em apoio à sua candidatura nas redes sociais. O presidente da Câmara disse que, até o momento, os seguidores de Bolsonaro não estão se manifestando nas redes sociais em defesa da medida que definirá o sucesso do governo atual. Na avaliação de Maia, a batalha de comunicação não pode ser perdida, porque, caso contrário, ficará difícil aprovar a proposta no formato desejado pela equipe econômica. Tão importante assim mesmo, nesse momento? Eu tenho uma observação sobre a reforma. Eu sou favorável a que tenha um acordo, que tenha uma reestruturação, uma reforma de verdade na Previdência para acabar com os privilégios e trazer um equilíbrio mais interessante para o país do ponto de vista fiscal. Agora, cá entre nós, hein, pessoal? Está faltando poder de exemplo ao comandante em chefe, hein? Está faltando poder de exemplo. Na minha opinião, se ele chegasse hoje no Congresso e falou, olha, eu cortei aqui, cortei os ministérios que ele falou que ia cortar, e colocou, acabou quase 6 por meia dúzia. Não, eu vou cortar os privilégios, não tem mais toma lá da cá. A primeira coisa que fez no Congresso foi o Onyx dar um sinal de que vai trocar cargos por apoio. Não cortou mordomias como a gente imaginava. Ele não fez, ele até agora não anunciou para a nação qual é a parte do governo que ele vai sacrificar. Aí ele vai e inverte. Já joga para o povo, que na verdade nós estamos falando aí de milhões e milhões de pessoas que dependem disso. Nós estamos falando dos privilegiados, que são a minoria, mas tem uma baita do número de pessoas que estão ali prestes a se aposentar, ou que estão ou se prepararam para aposentar, planejaram, racionalizaram sua vida e agora vão ter problema. Mais 10 anos, mais 15 anos. Eu mesmo, mais 2 anos poderia me aposentar, que eu comecei com 14 anos, vou ter que pagar um pedágio de quase 10. Né? Então, falta não só nisso, mas em várias outras coisas. Eu tenho percebido que o governo está faltando poder do exemplo. O exemplo é fundamental para arrastar apoio. Né? Aí o que acontece? Na hora que ele coloca mais uma gota de sacrifício para quem já está sacrificado, obviamente o representante do povo, que são os deputados, vão ficar olhando para a base deles e falar, por quê? Eu vou aqui me expor para aprovar uma reforma dessa que o governo não está... Ali começa o jogo. Ou então cresce a demanda ali, né? O cara vai falar, não, eu quero então cargo aqui, cargo ali e tal, para poder aprovar. E esse tipo de política que o Brasil votou contra, mas infelizmente não tem uma sintonia muito fina entre o que a população quer e o que o governo está fazendo. Nós estamos vendo os velhos ares voltarem. Com certeza, nesse ponto de vista, sim. É muito triste. E mais uma notícia que eu vou querer também saber do seu comentário, porque vai como dizem... Na gíria vai dar pano para a manga isso daqui. Vejam só, o Ministério da Educação enviou às escolas de todo o país uma carta com uma mensagem do ministro Ricardo Vélez Rodrigues para os estudantes, professores e demais funcionários neste início de ano letivo. A carta pede que a mensagem seja lida e que o hino nacional seja cantado por alunos e demais integrantes das escolas. Segundo o MEC, não é uma obrigação e as escolas que desejarem poderão fazer voluntariamente. A atividade, conforme o Ministério, faz parte da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais. De acordo com nota publicada pelo MEC, a carta diz o seguinte, abre aspas, brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fecha aspas. Após a leitura, pede-se que todos fiquem perfilados diante da bandeira do Brasil, se houver na unidade de ensino, obviamente, e que seja executado o hino nacional.
para os diretores que desejarem atender voluntariamente o pedido do ministro. A mensagem também solicita que um representante da escola filme, com aparelho celular, trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino, diz a pasta. Os vídeos podem ser encaminhados por e-mail ao MEC e à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Os vídeos devem conter até 25 megabytes e a mensagem de envio deve conter nome da escola, número de alunos, professores e funcionários. Na noite de ontem, o MEC informou que, abre aspas, após o recebimento das gravações, será feita uma seleção das imagens com trechos da leitura da carta por um representante da escola. Antes de qualquer divulgação, será solicitada a autorização legal da pessoa filmada ou de seu responsável, fecha aspas. Antes de mais nada, eu passo o comentário do jornalista Zé Guilherme. Isso, ninguém discute que se deve cantar o hino nacional. Essa não é a questão. A questão é que precisa ser filmado. É um controle, né, sobre as escolas, sobre os professores, que é uma coisa absolutamente de constrangimento, né? Ainda mais usar na mensagem o slogan de campanha, né? Pede para que se leia Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é ilegal, inclusive, né? O que eu falei, eu repito. Para mim, hoje, o que sintetiza esse governo até agora é a falta do poder do exemplo. Se você tivesse um MEC com uma proposta pedagógica, com uma proposta de requalificação, de valorização do professor, uma proposta de humanizar a escola. Tem escolas aí em container, escola em barro, escola quebrada. As escolas estaduais, todo mundo sabe aí, estão caóticas, né? Se o governo tivesse, olha, nossa proposta é essa, vamos fazer, tem cronograma, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a nação, né, pode ficar tranquila que agora nós vamos colocar o Brasil no nível esperado. Não vi nada até agora dessa proposta e aí vejo perfumarias. Na minha opinião, isso é perfumaria. É importante? Claro que é importante. E, aliás, existem muitas escolas que eu conheço que cantam o hino nacional. Isso já existe, né? Não canta todo dia, até porque tem ali questão de horário e tal, que precisa ser ajustado. Mas eu acho que esse não é o fator. Não vamos ser mais patriotas e não vamos melhorar a educação por causa do hino. Nós vamos melhorar a educação porque tem professor motivado, que ganha adequadamente, tem sala de aula adequada, que tem projeto pedagógico, enfim, que a educação realmente é valorizada. E não porque vai cantar o hino, bater continência ou ficar cantando slogan de campanha ali, né? Ficou muito esquisito isso daí, esse slogan, juntar, pedir para filmar. Não é por aí, e não. é uma coisa que todos nós somos nacionalistas e patriotas e queremos ver, claro, isso daí. Mas eu concordo muito com você quando você diz que nos falta o bom exemplo. E a prática do bom exemplo. Sim, né? E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, admitiu pela primeira vez ao Ministério Público que recebeu propinas em obras, contratos com fornecedores e negociações enquanto era governador. Durante o depoimento ao MP, Cabral falou de valores ilícitos supostamente pagos durante a reforma do Maracanã, a desapropriação do Porto de Açu, a linha 4 do metrô e entre outros casos. A revelação, feita pelo ex-governador, durou cerca de 3 horas em um depoimento gravado em vídeo. Os procuradores o tratam como réu confesso, pois tem 9 condenações na justiça, o que pode resultar a 198 anos e 6 meses de prisão. Zé, bastante tempo, hein? Pois é, não, é estranho, né? Ele não está fazendo delação e está agora confessando, né? Eu indicaria para o nosso ouvinte, telespectador, um livro que se chama Se Não Fosse o Cabral, a máfia que destruiu o Rio e assalta o país. É do jornalista Tom Cardoso, que ele conta todos os detalhes da formação desse cara,
sem nenhum impedimento moral, com uma vontade sem pudores de enriquecer e todo o vale-tudo dessa figura. Eu recomendo, é da editora Tordesilhas, o livro se chama Se Não Fosse o Cabral, né, a máfia que destruiu o Rio e assalta o país, do Tom Cardoso. Essa é uma figura que acabou com o Rio, né? E tem uma coisa interessante que alguns programas atrás nós repercutimos aqui, falaram que no Rio de Janeiro tem um governo paralelo, um Estado paralelo. Não, lá o Estado não é paralelo, não. É o próprio Estado que está sendo aparelhado pelo crime organizado, e o Cabral é uma peça fundamental desse crime organizado. Agora, o fato de ele estar delatando, o fato de ele estar falando aí o que foi feito, né, denunciando e tal, eu acho que isso é mais uma estratégia da defesa de colocá-lo numa posição de colaborador para depois tentar algum benefício como redução de pena, alguma coisa assim. Espero que não consiga, porque realmente poderia também dar o poder do exemplo aí, como fez com Lula e outros aí, né? Pois é, não acabou não. Hoje tá forte aqui, Hoje viu? tá um pinga-fogo aí. Pinga-fogo. E vocês lembram do sítio do Lula? Pois então, a juíza Gabriela Hart determinou na condenação do ex-presidente Lula o sequestro do sítio de Atibaia. E o imóvel pode ir a leilão. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo Registro de Imóveis de Atibaia. Gabriela decretou não só o confisco das benfeitorias na propriedade, como também o confisco do imóvel, determinando que, após a alienação, eventual diferença entre o valor das benfeitorias e o valor pago pela totalidade do imóvel, seja revertida aos proprietários indicados no registro. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Dentro dessa esfera das investigações de Lava Jato, sempre tem essa questão das vítimas ou dos acusados quererem censurar a imprensa, né? Eu vou falar aqui do caso do ministro do Turismo, né? Ele foi encontrado à sombra de um imenso laranjal, é o Marcelo Álvaro Antônio, né? Foi à Justiça para que a Folha de São Paulo retirasse reportagens que mostram sua ligação com o esquema de candidato às laranjas do PSL em Minas Gerais. 4 candidatas receberam verba do fundo partidário no valor de R$ 279 mil, e pelo menos 85 mil teriam sido propinalizados. O neologismo é meu, hein? É bom ou não? Muito bom, hein? Propinalizados para o pagamento de empresas de parentes e conhecidos do ministro. O ministro queria uma censura às reportagens, como se isso pudesse apagar o rastro dos bagaços e das cascas deixadas pelo caminho. A juíza Grace Correia Pereira Maia, como informa a Folha de hoje, negou a liminar. O ministro queria que o jornal retirasse 13 reportagens sobre o caso e ainda pagasse uma multa de R$ 100 mil. A juíza reafirmou que a liberdade de imprensa é princípio constitucionalmente protegido e é o direito à livre manifestação que garante uma sociedade democrática. O escândalo dos laranjas do PSL derrubaram o ministro da Secretaria-Geral, Augustano Bebiano, na semana passada, né? O ministro Marcelo Álvaro, que nega todas as acusações, está apodrecendo no pé. Bela crônica, hein? Na verdade, eu gostei dele. Vou colocar uma hashtag aí, propinizar. Propinalizar, Propinalizar, é um novo verbo aí, né? E eu acredito que essa questão... aliás, um comentário, tá barato esse pessoal aí, hein? Você viu, em relação ao Lava Jato aí, pessoal 400 mil, 200 mil, estou vendo que os deputados estavam baratos lá. Essas laranjas estão em promoção, né? Então, eu acredito que hoje o grande desafio que nós temos no Brasil não passa só por uma questão moral. Vamos moralizar isso. Passa, inclusive, por uma questão de dizer o seguinte: escuta, as pessoas hoje não são mais idiotas, elas têm informação mínima para identificar esse tipo de manobra e tal. Então, um governo que está querendo ser sério, que foi eleito com
arvorando aí toda essa coisa da moralidade, da ética e tal, está faltando o poder do exemplo nele mesmo, no partido deles, no governo, nas atitudes do governo, na atitude do comandante em chefe, da família, da primeira família lá, né, tal. Está faltando isso. Mas talvez a gente tenha um choque de realidade, né? Que eles são assim também, né? Pois é, então não mudou, quer dizer, essa estrutura toda continua. Eles estão tentando dar uma lustrada, como a molecada diz hoje, passar um pouco de pano, né? Mas tá difícil. Esse laranjal vai longe, vai dar muito fruto ainda. Pois é, bastante coisa. Eu estou aqui, peço licença para você, os nossos telespectadores ou internautas, a gente não sabe direito como é que é, mas nós temos gente aqui, agradeço ao Geraldo Contígio, que nos acompanha desde Portugal, falando que tem o prazer de estar sabendo das notícias da terra dele através do nosso canal. Aqui o Santos Correia, o Ricardo, e a gente vai continuar falando com vocês aí, a Ana Venina, bastante gente acompanhando a gente. Lembrando que nós estamos, como você sabe, ao vivo, e que esse jornal exatamente tem esse intuito, para que você participe, é feito para você. Tá bom? Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com as notícias regionais. Até já. Você que nos vê agora, preste atenção nesse recado importante. A dengue é uma doença perigosa que pode até matar. Faça sua parte para acabar com os focos do mosquito. Deixe a caixa d'água sempre fechada. Guarde garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde os pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. E voltamos ao vivo, direto dos estúdios da SP Rio, mais aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos, falando sobre o regional. E o nosso governador, hein? Para a criação de uma unidade de elite contra o crime em Presidente Prudente, área com a menor taxa de homicídios de São Paulo, o governo do estado retirou 64 vagas de policiais militares da RM Vale, que é, desde 2010, a região paulista mais violenta. A criação de 4 BAEPs em São Bernardo do Campo, São Paulo, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, contrariando promessa de campanha de João Dória de criar em Taubaté a primeira unidade de sua gestão, foi oficializada em 9 de fevereiro. O remanejamento de vagas em todo o estado foi definido no artigo 4º do decreto estadual e informado em uma publicação interna da Polícia Militar de caráter sigiloso. Recordista de homicídios, com 13,82 vítimas por 100 mil habitantes, a RM Vale possui déficit de 700 homens e, na campanha, foi definida como prioridade pelo Tucano, que prometeu usar critérios técnicos durante sua gestão. Beneficiada por Dória, a região de Presidente Prudente tem taxa de 5,31 homicídios por 100 mil habitantes, menos da metade do Vale. O BAEP Prudentino possui o efetivo de 285 vagas, enquanto a unidade de São José dos Campos, já existente, passou de 158 para 152. As outras vagas foram cortadas em outras unidades da PM da região. Com o remanejamento ocorrido no dia 20, a RM Vale perdeu 64 vagas. Essas vagas não estavam ocupadas devido ao déficit na tropa. Ou seja, não saíram policiais da RM Vale para atender o BAEP de Presidente Prudente. No entanto, a região perdeu vaga. Significa que, com a formatura de novos policiais, a região receberá menos efetivo. Ninguém cumpre nada. Pois é.
parafraseando o que eu já falei aqui anteriormente, falta o poder do exemplo. Na campanha foi lá, fez uma promessa, justificou, convenceu os eleitores a votarem por conta dessa promessa, e agora a primeira oportunidade, primeiro ato forte em relação à segurança, deixa a região de fora. Essa questão da segurança, ela tem que ser entendida um pouco mais além do combate, né, ostensivo aí. Ela é um problema mais complexo, né? E eu acredito que o governo do Estado ele não está olhando para o principal fator que gera isso, que é a educação. Então, por exemplo, ele também disse na campanha que iria recuperar as escolas estaduais, que ia melhorar e tal, e até agora a gente não viu plano efetivo sobre isso. E está aí. Mas esperar do João Dória, que escreveu uma carta lá, registrou em cartório, que não ia largar a prefeitura no meio para se candidatar a outra coisa e acabou não cumprindo essa promessa, esperar a promessa cumprir promessa agora no governo, realmente não acredito que ele vá... Ele é um cara muito sintonizado com o que a política, os anseios dele. Agora tem uma briga dentro do PSDB, que ele está tomando conta lá, expulsou os tucanos mais antigos ali, o Pedro Tobias ontem... Hoje a gente vê a notícia que ele está se aliando a Joyce Hasselmann então, para tentar lançá-la como candidata a prefeita, pois é. Passando por cima do Bruno Covas, que é o candidato da vez, né? Ele está olhando 2022, está olhando ele e não está olhando... É uma outra coisa que eu gosto bastante, que eu aprendi com um velho mestre da política de São José. Eles fazem mais, eles trabalham mais para o representante do que para o representado. Né? O povo, que é o verdadeiro representado, não tem problema nenhum. Deixa a segurança como está, o povo que se lixe, falta liberdade para andar porque tem violência, não tem problema. Falta liberdade para trabalhar, para estudar. Agora, os representantes estão bem atendidos, né? Indiscutivelmente, né? Indiscutivelmente. E ainda a Secretaria de Segurança Pública disse que o remanejamento de efetivo é prática regular na PM e segue estudos e análises. Mas, Agliberto, nós vamos usar muito essa sua observação com relação ao exemplo. Nós vamos usar muito e falta demais em todos os níveis. Eu sempre falo que a política ela precisa refletir a vida das pessoas. Né? Se você está em casa, na sua família, e você não dá exemplo, o seu filho vai copiar um mau exemplo. É simples assim, né? Simples assim. Você está na empresa, você é um empresário, e você chega lá ostentando, comprando Ferrari, viajando para a Europa e tal, e o salário atrasado dos funcionários, é um péssimo exemplo. Se você é um professor, cobra disciplina dos alunos, cobra conhecimento, uma coisa você não estuda, não prepara a aula, chega atrasado, não vai, falta e tal, é um péssimo exemplo. O governante, se promete uma coisa, se está olhando o bem-estar daquilo que ele representa e não o faz, é um péssimo exemplo. E se tratando dos políticos, é muito pior ainda. Muito pior. Então, a gente precisa melhorar isso urgente, senão nós vamos ter problema na frente. Vamos ver o que é possível, né? Mas vamos falar de uma notícia boa também. Com o objetivo de desenvolver ou concluir obras e serviços no setor de turismo, 14 cidades da RM Vale, com status de estância turística, vão receber 63 milhões do governo do estado para fomentar o setor na região. No total, 70 cidades paulistas receberão 360 milhões. No último dia 8, foi realizada a reunião entre as secretarias de Turismo e Desenvolvimento Regional para viabilizar a retomada de obras conveniadas até 2017 e que tiveram empenhos cancelados. Na mesma reunião, secretários estaduais, prefeitos e representantes de associações do setor também discutiram o decreto que cancelou 176 convênios de infraestrutura turística, firmados em 2018, sem reserva orçamentária prevista em lei. Na ocasião, foi apresentado aos prefeitos das estâncias e MITs, que é o municípios de interesse turístico, propostas para garantir os recursos aos municípios. A solução foi usar a verba do orçamento de 2019 para o pagamento de obras e serviços pendentes. O governo informou que os montantes serão liberados somente com a apresentação de convênios para obras de infraestrutura turística
junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, com a aprovação do Conselho Municipal de Turismo de cada cidade, além do aval do COC, o Conselho de Orientação e Controle. Caraguatatuba receberá o segundo maior montante, com R$ 10.340.049,31. A Prefeitura informou que pretende retomar os projetos de praças e dar continuidade na implantação do Complexo Turístico do Camaroeiro. Boa notícia! E será que... O turismo hoje ele impacta muito o PIB, a geração de riqueza, né? No mundo inteiro. Você pode perceber que o turismo está associado a entretenimento, associado a lazer, está associado a negócios. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, muitas pessoas vêm para fazer negócios e a família às vezes vem junto, as próprias pessoas depois do trabalho querem fazer alguma coisa e falta infraestrutura, desde comunicação visual na cidade, de informações turísticas. Se você for para qualquer lugar histórico, principalmente fora do Brasil, você tem lá um guia que te mostra, esse prédio aqui foi onde nasceu o pintor tal, o artista tal, aí você vai no cemitério ver o pessoal que era famoso e tal. São José dos Campos tem um monte de prédio bacana, na região tem um monte de coisa legal, mas falta infra. O litoral, então, nem se fala. Nem faz. Você tem a questão do lixo, importantíssimo, como infraestrutura de turismo. Você tem a questão ali da orla, de todas as cidades litorâneas, que não tem um lugar para estacionar o carro adequadamente, ou lugares para você poder fazer um descanso, água doce para você tomar um banho, uma ducha depois. Essa falta de infra acaba afastando pessoas de um valor agregado maior e aí, obviamente, deixa de circular os dinheiro do cidadão aí, né? Então, falta... E o nosso turismo aqui do Vale Histórico, principalmente, né? Pois é. É mais carente ainda desse tipo de informação. Absurdo. Você pega o caso de Aparecida, que é o mais notório aí, milhões de pessoas por ano vão a Aparecida e você chega lá, não tem a infraestrutura do município para receber isso. Então precisa adequar melhor essa infraestrutura. Então é uma boa iniciativa assim do governo. E essa questão aí de mexer nos dinheiros, o governo anterior, que ficou pouco tempo ali, que também era candidato, ele empenhou recursos que não estavam previstos. E isso é ruim do ponto de vista também, é um péssimo exemplo. Mais uma vez, eu estou falando que nós vamos usar então, demais isso. Precisa racionalizar o governo, de fato, e nesse ponto aí o governador João Dória acertou, eu acho que está correto. Vamos torcer também. E o Arco da Inovação? Pois é, a última audiência de conciliação para o Arco da Inovação em São José dos Campos reuniu representantes da Prefeitura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e especialistas em trânsito para discutir a continuidade das obras. Uma das cláusulas para garantir um acordo é adotar ações para aumentar de 26% para 35%, nos próximos 10 anos, o deslocamento feito por meio de transporte coletivo no local. O acordo deve voltar a ser discutido no dia 14 de março. O governo enviará dados técnicos sobre o fluxo de tráfego na região do CAEX, o Centro de Atividades Extrajudiciais, órgão do Ministério Público responsável por um dos laudos que embasaram a ação para a suspensão da obra. Além disso, o Poder Executivo terá que apresentar em no máximo 90 dias um projeto com informações comparando investimentos financeiros em transporte público coletivo contra transporte motorizado individual, quantidade de viagens em percentual entre transporte coletivo e motorizado individual, transporte por modo leve contra transporte motorizado. Será que agora acaba a novela? Tem uma outra coisa que eu gosto muito também, hoje estou cheio das frases feitas aqui, né? Mas é assim, tudo que começa errado tem uma probabilidade de terminar errado, né? Essa ponte é uma ponte que não estava prevista no plano de mobilidade de São José dos Campos, aprovado em 2016. Ela foi colocada como uma ponte monumento, muito mais do que uma solução de tráfego. Ela foi colocada num local onde tem problema, mas não olhou o restante da cidade, onde tem mais problemas ainda de congestionamento e de fluxo, como, por exemplo, as bordas entre a cidade que está desenvolvida e os vazios
lugares que tem mais vazio urbano, como a Zona Leste, toda a região aí que está entre a Dutra e a Serra do Mar ali. Então, a cidade precisa, a administração, ela precisa ser racional, ela precisa ter um planejamento e seguir esse planejamento. E não ficar tirando projetos da cartola toda hora e obviamente, isso acaba gerando problemas com o Ministério Público, que está fiscalizando. Eu me surpreendo que a Câmara Municipal é acéfala nesse ponto, não vi uma manifestação dos vereadores, da Câmara institucionalmente colocando que a Câmara, opiniões ali. O governo tem maioria, né? Pois é, mas também é um péssimo exemplo para a gente. Até quando a gente vai ficar desperdiçando dinheiro público, né, Zé? Em conta dessa governabilidade aí. Precisa olhar com mais carinho, precisa ter uma Câmara mais independente. E é lógico que a gente sabe a importância. Eu acho que não dá para ter alinhamento automático. Não, é muito automático o que está acontecendo aqui. Mas a ponte ali tem outras soluções urbanísticas, soluções de engenharia de tráfego e, com certeza, isso ainda vai dar pano para a manga. Agora, eu queria fazer uma ressalva aqui importante, na minha opinião. Também não dá, uma vez que está implantado o canteiro, já se investiu recursos, já se fez, já tem ali dinheiro enterrado, não dá agora para ficar esse elefante branco ali, é desperdício de dinheiro público. A Justiça, o Ministério Público, precisa também olhar isso, né? Uma vez que fez, paciência, vamos cobrar sempre essa conta aí do atual governo, mas é importante não ficar desperdiçando dinheiro público. Nós tivemos problemas aqui em São José, teatro invertido, arena de esportes ali do Jardim das Indústrias. A arena vai retomar agora, mas quanto dinheiro perdeu por ter ficado parado mais de 5 anos, né? Então, e essas questões, elas não podem ser uma questão de opção pessoal do governo, do governante de plantão. Ela precisa ser uma racionalidade do município, pensando sempre no representado e não no representante, né? É isso aí, Glauco. Tá. Ok, obrigado, Agliberto. Nós estamos aqui com a nossa redação em contato, uma notícia de última hora. A Embraer anunciou agora há pouco que derrubou a liminar do sindicato dos metalúrgicos que impedia a realização da Assembleia de Acionistas marcada para as 10 horas desta terça-feira na sede da empresa. Nós estamos atentos para essa Assembleia que está marcada para agora e tem previsão de protesto dos sindicatos dos metalúrgicos. Ainda nessa edição, daremos mais notícias para você. E, na sequência, um fato que chocou a todos aqui, não só em São José dos Campos, como no Vale do Paraíba. 1 ano e 5 meses depois, o motorista Matheus de Jesus Souza, que atropelou e matou 4 pessoas na rodovia Geraldo Scavone, em São José dos Campos, se entregou à polícia em São Paulo. No boletim de ocorrência registrado, Matheus disse temer por sua vida após a grande repercussão do caso e, por isso, não se apresentou antes para o cumprimento da prisão. Abre aspas. Afirma que tal temor é real, visto que a casa em que Matheus residia foi totalmente destruída e cartas e ameaças proferidas por meio de redes sociais são constantemente enviadas até seus familiares. Diz trecho fecha aspas, diz trecho do documento. Ele está preso no Centro de Detenção Provisória 2 de Pinheiros, na capital paulista. Realmente foi uma coisa que chocou muito, muito a todos nós mesmos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o Tempo, com Caio Souza. Até já. Você que nos vê agora, preste atenção nesse recado importante. A dengue é uma doença perigosa que pode até matar. Faça sua parte para acabar com os focos do mosquito. Deixe a caixa d'água sempre fechada. Guarde garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde os pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos,
para acabar com a dengue. Pois é, e esse tempo está deixando todo mundo louco. Mas vamos perguntar para quem entende. Fala, Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira vai ser um dia de tempo bem instável aqui na nossa região. Nós temos um grande canal de umidade que está posicionado justamente em cima de nós. Por conta disso, hoje nós vamos ter um dia aí de céu nublado a encoberto e com chuva de intensidade moderada, ocasionalmente forte, a qualquer momento. Nós precisamos ficar muito atentos porque já estamos tendo chuva aí, né, já há algum tempo, e esse acumulado já deixa as terras encharcadas, e com essa chuva que pode vir agora, estamos sim sujeitos a deslizamentos de encosta e com as pancadas que vão ocorrer ao longo do dia, também aos alagamentos. É importante sempre seguir as recomendações da Defesa Civil. E o restante da semana vai ser assim. Esse canal de umidade não vai sair, né, não vai se deslocar, ele vai permanecer aqui em cima da gente. E por conta disso teremos dias com temperaturas em declínio e precipitações significativas ao longo de toda a semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. E a chuva ontem foi forte em São Paulo, que hoje está tudo em estado de atenção. Vários voos foram cancelados, está lá aquele caos que a gente conhece por conta das chuvas lá em São Paulo. O vento foi feio ontem. Continuam problemas de sempre, né? Quando chove, né? Pois é, aí aparece, né? A infraestrutura, o problema do esgoto. Aparece tudo. Tudo. E ontem estava feio, daqui de ver estava esquisito o tempo. Aqui hoje também está meio estranho aí. Desde Está meio estranho. Mas quem manja é o Caio Souza, né? É isso aí, só percebo. Eu também. A gente só percebe dos altos aqui da Cassiano Ricardo. E continuando, a Prefeitura de Ilhabela deve finalmente usar os ônibus aquáticos comprados em 2015 por 4 milhões para reforçar o transporte coletivo do arquipélago. O secretário de Turismo, Rafael Fazini Dias, informou que a intenção é que as embarcações reforcem a travessia de pedestres no canal de São Sebastião. A Dersa, que administra a balsa, os aquabus devem ser reformados antes de começar a operar. O custo da ação será de R$900 mil. A estadia dos aquabus em marinas custa mais de 19 mil por mês. E, de acordo com a Prefeitura, nunca entraram em operação por falta de estrutura nos pontos de embarque e por questão de acessibilidade. Por isso, a Prefeitura disse estar comprometida em resolver a acessibilidade aos píeres para usar os ônibus aquáticos no próximo verão para o transporte de turistas entre 8 praias. Vai agora? De novo, né? De novo. Falta o exemplo aí. Péssimo exemplo você comprar 4 catamarãs desses maravilhosos, importantes para a segurança das pessoas, da agilidade, melhora a infraestrutura e ficar 4 anos parado. Né? E nesse... Apodrecendo, lógico. A maresia, né? Tudo isso. Então agora vai lá gastar mais 900 mil, mais 19 mil de ancoragem para cada um. Quer dizer, a coisa é complicada. Olha, é triste ver essa realidade no nosso país. Né? Porque tem que ter o planejamento. O cara compra. Claro. E já pensa que vai usar, né? Claro, não tinha nem ancorador, agora fizeram os ancoradouros e tal, mas aí o ancoradouro já não sendo utilizado também acaba tendo problema de manutenção. Então, assim, no Brasil, uma coisa que eu fico muito triste, a gente está sempre matando a vaca para tirar o carrapato. Né? Então... Sempre. Mas olha que coisa legal aconteceu em São Sebastião, os bons exemplos. Bora olha lá. só, vamos lá. Os policiais militares fizeram uma aparição no aniversário de 7 anos de um garotinho nesse final de semana em São Sebastião. Eles enviaram uma viatura e alguns homens para a festa do garoto, cujo tema era Polícia Militar. Murilo é apaixonado pela PM e escolheu a entidade como tema da festinha dele. Quando o capitão do batalhão soube
enviou alguns de seus homens para surpreender o aniversariante. Segundo os próprios policiais, a reação do garoto foi de muita emoção ao ver a viatura chegando com sinais luminosos acesos. O menino recebeu os policiais de braços abertos e com um sorriso claro no rosto, né? O capitão Elano, comandante da Polícia Militar no Litoral Norte, disse que, abre aspas, foi emocionante a reação do Murilo, pelo sorriso, os olhos brilhando, e que vale muito a pena. Nossas crianças são nosso futuro e fazer o bem é o nosso objetivo, fecha aspas. Que coisa bacana isso, né? De novo, né? Essa questão aí é importante porque cria vínculo com a comunidade e desde pequeno, quer dizer, a criança ela vai levando aquilo e também é importante para a corporação, que humaniza, que traz o seu soldado para mais perto desse tipo de iniciativa e aí cria uma relação de confiança mútua. Eu sempre falo também uma coisa importante, só tem colaboração e cooperação se tem confiança mútua. Se você confia, você coopera, senão você atrai. A base principal fizeram é o respeito, aí um né? bom tempo, a polícia é ruim, mata, é perigoso, é isso e aquilo. Não é verdade. É uma corporação séria, importante para o equilíbrio aí da segurança, né? E precisa ser... e além disso, fazer o bem é muito bom, né? É muito bom. Está de parabéns a Polícia Militar. Muito bacana mesmo. E olha que coisa boa também. Lotado de boas notícias agora. O preço da gasolina recuou pela 17ª vez seguida, segundo o levantamento divulgado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Segundo a ANP, o preço atingiu o menor valor desde janeiro do ano passado. Na região do Vale do Paraíba, o combustível ficou até 6,68% mais barato, conforme a pesquisa do ANP, em 108 postos de 10 cidades da região. O menor valor encontrado foi em São José dos Campos, que ficou na média de 3,86 o litro. Já o maior preço foi em Caraguatatuba, com o preço médio de R$ 4,20. Pois é. Uma boa notícia, né? Porque agora está chegando o carnaval ainda. Vamos ver se permanece. E falando em carnaval, tem promoção na SP Rio Mais. Ó, Agriberto, essa vai ser bacana, essa promoção. Olha só, a SP Rio Mais já entrou no clima da folia e quer levar você junto. Presta bem atenção. Então, que tal curtir o carnaval no Clube de Campos Santa Rita, em São José dos Campos, com mais um acompanhante totalmente na faixa, ou seja, grátis para você. Olha só, para participar é muito fácil. Entra lá na nossa página, curta a página da SP Rio Mais no Facebook ou Instagram, curta o vídeo e marque seu acompanhante. Serão 5 pares de convites sorteados, tá? O sorteio vai acontecer ao vivo na edição de sexta-feira, dia 1º de março, no Abre Aspas, a partir das 9 da manhã. Pelo jeito, o Abre Aspas vai ser mais Abre Alas, porque é pré-carnavalesco. Então, no Abre Aspas de sexta-feira, a partir das 6 da manhã, você pode levar na faixa um convite para curtir o carnaval no Clube de Campos Santa Rita com acompanhante. Participe e compartilhe, a gente se vê na sexta-feira aí para ver quem vão ser os 5 × 2 felizados. Eu tenho uma notícia de carnaval que acabei de receber. Seguinte, um levantamento do Diário do Comércio, da Associação Comercial de São Paulo, sobre os impostos para quem vai cair na folia. Vou dar 2 exemplos. Caipirinha e cerveja estão no topo do ranking como produtos mais taxados. Caipirinha, 76,66% impostos. E cerveja, 55,6% impostos também. Serpentina e confete, R$10 e a taxa tributária R$ 43,83. Os impostos atacam, né, os produtos, né? É uma boa fantasia para o carnaval, né? Fantasiar de imposto, assim, né? Verdade. Que é uma coisa absurda a quantidade de imposto que a gente paga e numa festa dessa que gera renda, riqueza, que gera fluxo ali, né? Aí fica difícil para investir
no carnaval, né? O pessoal teve dificuldade para investir no carnaval de São Paulo ali, quando o cara começa a medir tudo isso. Mas o brasileiro, nessa hora, ele perde a noção e ele vai pagar esses 70% vai aí. pagar vai, sem dúvida. Vai, mas muito pertinente esse levantamento aí do Zé que ele leu para a gente. A gente tem pouquíssima noção do percentual embutido de imposto. Não é? R$10, R$10. Ah, foi para 15%, subiu 50%. Então, essa noção do percentual, a gente notar isso daí é muito importante para ter essa consciência que o Agliberto falou aí do quanto nós pagamos de impostos. E vamos para o esporte. Basquete da NBB. Depois de uma semana de folga, o São José Basquete recebe hoje o Vasco da Gama às 20 horas no ginásio Lineu de Moura, em jogo válido pela 21ª rodada do NBB. O jogo terá entrada gratuita aos torcedores. Os joseenses vêm de derrota para o Brasília na última rodada e, com esse resultado, caíram para o 8º lugar na classificação geral, com 8 vitórias, 12 derrotas e com 40% de aproveitamento até o momento no campeonato. No primeiro turno, os joseenses visitaram os vascaínos no dia 29 de novembro e perderam por 81-77 em uma partida que esteve bem perto da vitória, mas que deixou escapar o resultado no final. Nós estamos indo aqui para uma notícia triste. Morreu na manhã de ontem, aos 72 anos, o jornalista esportivo Roberto Avalone. Segundo o Hospital Santa Catarina, em São Paulo, Avalone foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. O velório do jornalista ocorreu ontem à tarde no Funeral Home, em São Paulo, e contou com a presença de familiares e vários nomes do jornalismo esportivo brasileiro. O caixão do jornalista foi coberto com a bandeira do Palmeiras, o seu clube do coração. O corpo de Avalone foi cremado hoje às 8 horas em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Tá? E voltando a falar aqui sobre a Embraer, para o encerramento, até o momento não existem informações sobre a realização da assembleia da venda de 80% da empresa para a Boeing. Você pode acompanhar mais informações sobre essa assembleia e também sobre os protestos dos sindicatos do metalúrgico durante o dia no nosso site spriomais.com.br. Estamos encerrando. Zé, você já falou do carnaval hoje? Você tem mais alguma consideração aí para o nosso final? Eu tenho uma consideração final, porque o carnaval não foi a pérola que você queria, né? Puxa, eu não posso falar mais isso, Zé. Olha aí na tela, esse simpático. Olha esse simpático aí, ó. Dando risada, um gambá. É um gambá. Gambá. Muitas vezes tratado a paulada, de hábitos noturnos, muitas vezes pode ser visto carregando filhotes nas costas, né? Vamos deixá-lo cumprir sua missão de controlador de animais peçonhentos. Ele faz banquetes de serpentes como jararacas e cascavéis. Ataca carrapatos, baratos, outros insetos. Em tempo de infestação de escorpião, ele pode ser um super-herói. Vai procurar os escorpiões nos ninhos. Ele é fedido? Sim. Ele usa suas glândulas para espantar os seus inimigos. Mas ele pode ser muito simpático, não é? Como o Pepe Le Gambá, do universo Looney Tunes. Fantástico. É isso, não é? Fantástico. Pepe Le Gambá. Fantástico. Eu não sei se todos se Pepe Le lembram, Gambá mas nós mais... com certeza nos lembramos. O Pepe Le Gambá é mais romântico, tal, mas eu acho que a gente deve dar a chance ao gambazinho. Tinha um ponta-direita aqui da minha época de moleque, aqui na Esplanada, no campão ali do Vale dos Pinheiros, que o apelido dele era Gambá. Então, assim, a gente sabe por quê. A gente sabe por quê e era difícil chegar perto, porque a bola podia estar sozinha ali. Então ele é um craque. Ele era um craque. Ele era um craque. Ia assim. sozinho. O artilheiro. Aliás, aproveito para mandar um abraço se ele estiver nos ouvindo aí. É um grande amigo até hoje, Gambá.
Não tem dúvida, eu pego a carona aqui com você para mandar um abraço a todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Lembrando, entra lá no spriomais.com.br e saiba aí de toda essa promoção para o Carnaval, porque você pode ter o prazer aí de desfrutar do Carnaval no Clube de Campo Santa Rita com mais um acompanhante. Eu vou checar as últimas notícias aqui. Ok. Vamos ver se tem mais alguma notícia sobre nenhum. Mantenha-se informado durante todo o dia. O nosso departamento de jornalismo vai estar atento e atualizando o site para que você fique informado sobre tudo o que acontece com a Embraer, o Brasil e o mundo, claro. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã a partir das 9 horas com mais um Abre Aspas. Até amanhã.